Bom dia, quarto ano. Estamos iniciando agora a nossa aula de língua portuguesa e na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo dos sinais de pontuação. É um conteúdo que eu venho percebendo uma certa dificuldade de vocês e por isso a necessidade de a gente estar sempre retomando. Na nossa webconferência, realizada na aula passada, eu apresentei para vocês alguns usos e exemplos das reticências e das aspas, tendo esse enfoque mais direcionado. Percebi algumas dificuldades ainda, não é tão simples, eu compreendo. E aí, por isso, o professor hoje traz mais alguns exemplos, mais algumas explicações dentro desses tópicos para que vocês possam compreender mais. E em seguida, a gente já traz a orientação da nossa atividade do dia. Muita atenção! Daremos início ao estudo das reticências, apresentando para vocês alguns casos em que são utilizados e em seguida um exemplo para vocês compreenderem ainda mais. Então, na primeira situação, um dos usos das reticências é na interrupção da fala. E aí eu trago como exemplo, eu pensei que... Aí viram os 3 pontinhos? Então, nessa situação, a fala foi interrompida. Essa também, nesse mesmo contexto, a gente pode utilizar essas reticências para interromper um pensamento, de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado ou imaginado. Então, é muito comum nos mais diversos tipos de texto, como a gente já viu. Então, aqui, na interrupção da fala. Outro uso das reticências é na hesitação da fala. Hesitação, vocês sabem o que significa esse termo? Hesitação é o ato ou efeito de hesitar, ou seja, ficar indeciso. Então, a gente sabe que podemos utilizar as reticências para gerar uma dúvida. É que eu realmente não sei. Perceberam aí que lá, quando a gente utilizou as reticências, a fala foi hesitada, ou seja, ficou ali um sentimento de indecisão, de dúvida, embaraço. Então, é uma das aplicações das reticências. Outra situação é na supressão de um trecho de um texto, ou seja, a gente perceber trechos suprimidos de um texto. Era uma menina inteligente, meiga e amiga. Viram as reticências lá no início? Isso significa que existia algo ali. Antes desse trecho que eu li para vocês, no texto original havia mais informações, mas aqui houve uma supressão, ou seja, alguns trechos foram suprimidos. Apresentou-se apenas uma parte da ideia. Gostaram dessas dicas? Daremos início ao estudo. Vamos iniciar agora alguma breve apresentação sobre o uso das aspas. E no primeiro exemplo, eu trago um caso onde nós utilizamos as aspas para indicar uma citação. Ou seja, neste caso, as aspas vêm apresentar a fala de outra pessoa. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Então, olha só, eu falei segundo o presidente da República, mas aí eu estou me referindo a uma fala do presidente, ou seja, iremos combater a crise. Quem falou isso? O presidente. Então, eu coloquei isso entre aspas. Note que as aspas vêm identificar as palavras proferidas pelo presidente. Então, muita atenção quando a gente for citar a fala de um escritor, um ator, um presidente, um político. Então, dentro do nosso texto, nós utilizarmos a fala de outras pessoas, então nós colocamos aspas. Outra situação muito comum no uso de aspas é o estrangeirismo. Vocês sabem do que se trata estrangeirismo? Estrangeirismo é o uso muito frequente de palavras estrangeiras, Ou seja, são palavras de outras línguas e que nós utilizamos, adaptamos aqui no nosso dia a dia. Então, por exemplo, palavras como show, chat, web, não são palavras da língua portuguesa, mas que de certa forma já foram incorporadas no nosso dia a dia. Olha só esse exemplo. Esperamos o feedback da professora. Então, esse feedback, como é uma palavra de outra língua que nós utilizamos, então a gente coloca entre aspas, tá? É um caso de estrangeirismo.
E outra situação que a gente viu lá na nossa webconferência foi a ironia, né? Um caso que a gente coloca, um exemplo que a gente pode colocar, né? Fazer o uso das aspas. Olha só esse exemplo. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito que você fez. Será que foi bonito mesmo que ele fez, quebrando o vaso da mãe? Não, a mãe foi irônica, né? Ela usou uma ironia nessa situação, justamente para, né? Ela utilizou as aspas aqui no texto para indicar essa ironia. Né? No caso aqui, ela está fazendo uma comparação, né? Que não faz sentido. Muito bonito que você fez. Então, será que foi bonito? Então, esse bonito está entre aspas, porque representa uma ironia. E esses são alguns exemplos, né, que eu trago para vocês do uso das aspas e das reticências, e eu espero que vocês tenham anotado tudo para ajudar na resolução da nossa atividade do dia. Olá, nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer alguma citação. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia, ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo: essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas, porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis, que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4.
A, B, C. Comprei muitas frutas: banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! E aí, turma, gostaram das dicas? Anotaram tudo? Espero que sim. Então, após a exploração do conteúdo, né, que o professor fez, da animação que foi apresentada, né, sobre as reticências e sobre as aspas, é hora da atividade. Vocês deverão ir lá no nosso grupo de WhatsApp, acessar o link do Google Forms, né, que eu estou disponibilizando, ler a história em quadrinho. Nós estamos trabalhando bastante com histórias em quadrinhos. Façam uma leitura atenta, entendam a fala dos personagens, percebam os sinais de pontuação e em seguida respondam à atividade proposta. Como eu orientei para vocês em outras aulas, é importante que vocês anotem a resposta de vocês no caderno, apenas a resposta, para no momento da correção futura a gente poder conferir se realmente acertamos. Combinado? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Estamos finalizando nossa aula de língua portuguesa, encerrando a semana e desde já desejo um excelente fim de semana para todos vocês. Até a nossa próxima aula.